Olá, Sociedade de Consumo Pop! Eu sou a Isabela Castiglione e hoje eu estou aqui para falar com vocês de anime. Como a gente sabe, o Pablo Peixoto não gosta muito de animes e essa é mais a minha área. Eu sou a esposa dele. Não esqueçam de me seguir no Instagram, Castiglione Bella. Esse quadro vai ser voltado para animes. Eu vou indicar alguns animes para quem tá começando a assistir ou para quem gostaria de relembrar alguns animes que foram muito marcantes e icônicos. Alguns já tem no Netflix, o que eu acho que facilita para vocês. Outros provavelmente vão ter no Crunchyroll. O primeiro de hoje vai ser Fullmetal Alchemist Brotherhood. Não vai ser o Fullmetal Alchemist, vai ser o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Por quê? Esse primeiro que eu citei, que não tem o Brotherhood, ele é mais compactado. O que quer dizer? Que a historinha não tá completa, faltam algumas coisas e ele é bem pequeno comparado com toda a história. Basicamente, a história de Fullmetal é sobre alquimistas. Por que eu me interessei na época? Porque eu tinha sempre as histórias basiquinhas de animes, de superpoderes e de coisas muito assim mirabolantes e nada relacionado a umas coisas mais que nós já temos mais noção na parte do ocidente. Como foi sobre alquimia, me interessou muito. Além disso, tem umas cenas muito pesadas que eu fiquei assim, meu Deus. Eu era adolescente na época, passava na TV aberta e eu fiquei muito chocada. E assim, tem cenas muito pesadas mesmo. Mas é isso que chama a atenção no anime? Claro que assim, pro adolescente, com certeza eu fiquei muito, meu Deus. Mas a história é muito boa. Eu assisti o primeiro que eu já achava ele incrível e quando eu descobri o Fullmetal Brotherhood, eu fiquei apaixonada. Foi algo que assim, falei, caramba, é muito boa a história mesmo. E eu comecei a comprar os mangás e eu parei assim, quando eu tava lendo os mangás, eu não terminei de completar e eu voltei por causa do Fullmetal Brotherhood. O que é legal? Basicamente é uma história sobre dois irmãos que são alquimistas. Eles eram crianças e como toda criança inteligente, hora de fazer merda, porque eu sou super inteligente e acho que sei fazer as coisas. A mãe deles morreu e eles tentam ressuscitar a mãe com a troca equivalente. Eles vão fazer uma alquimia e infelizmente o que acontece? Não dá certo. É uma coisa que o anime deixa claro, que você não pode tentar praticar a alquimia pra reviver pessoas, coisas relacionadas a pessoas, sempre vai dar merda. E daí eles tentaram reviver a mãe porque eles falaram, a receita é simples, vamos seguir. E o que? Saiu um bicho, sei lá o que era aquilo. Esse já é, se eu não me engano, o primeiro episódio, ele é muito impactante, eu fiquei chocada, porque assim, os moleques, que é o Alphonse, ele perde o corpo inteiro, e o Ed perde o braço e a perna. E daí, enquanto o irmão sumiu e ele tá todo sem pedaços, chega um negócio assim em cima deles, que era pra ser a mãe, não era. É horrível. E eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Sabe? Eu só tenho 13 anos. Só que daí, depois disso, que é o que a gente pega da questão dos animes, ele vai ficando mais sério e vai tendo muitas discussões que são muito interessantes. A gente também tem os militares dentro do anime e tem essa discussão sobre o que eles tiveram que fazer nas guerras e o que foi necessário, o que foi dito para eles fazerem. Então, tem-se essa discussão sobre conflito, sobre questão de moral, o que é certo fazer, o que não é certo, a humanidade é boa ou não é boa, a que ponto nós estamos. E é um negócio muito gradual, então eles não jogam todas essas informações e você não vai filosofar tudo isso de uma vez, você vai em partes. Então, primeiro eles apresentam a questão da fantasia, que é sobre você ter a possibilidade de com a alquimia fazer coisas mágicas, né? E daí você tem a questão da troca equivalente. Tipo, nada do que você fizer, ela não vai ter algo em troca. Então ela já discute sobre isso. Beleza, você pode praticar isto, mas você tem que dar algo equivalente a isto. O que você vai me dar? E tem aquele ponto, nem sempre o que você está me dando é equivalente ao que eu estou, é equivalente. Então você tem que refletir muito. Isso já é uma parte muito interessante e cuidado com o que você faz, porque vai ter consequências. Depois ele vai começar a discutir sobre questões sociais, porque alguns personagens eles apresentam tudo preto no branco e o Fullmetal começa a colocar, poxa, não é assim, talvez as coisas sejam um pouco mais cinzas do que vocês estão achando. E isso, por ser algo por ser algo que vai devagar, você vai processando, você vai questionando. E os próprios personagens que você gosta muito, eles no fundo têm alguma coisa que eles vão depois colocar mais pra frente e você vai refletir. E personagens que são muito importantes, eles morrem pro desenvolvimento da história. Tem uma cena muito marcante de um personagem que eu acho que todo mundo chora. Eu chorei, assim, eu tinha acabado de ver a cena.
E eu estava, assim, muito debulhando em lágrimas e minha mãe não entendendo nada na época. E eu era criança, né? Então pra mim, assim, eu acho que... Criança não, né? Adolescente. Eu acho que eu tinha 13 anos. Eu sei que eu fiquei chorando muito, foi bem impactante. E o anime também coloca os personagens que você não gosta de uma forma muito frágil. Você não começa a questão de refletir, eles são bons, eles são maus. Não, você começa a ter até dó por eles, assim, e entender a rota deles que chegou a isso. Vale muito a pena você estar assistindo esse anime, porque ele é um anime que ele vai apresentando a história aos poucos para você ir processando e tendo as mesmas questões que os personagens têm, mas tem algumas cenas muito pesadas, tem situações de transmutação também que eu não estava preparada para ver, que eu também fiquei bem chocada, que existem vários memes por aí, mas que não são legais. Depois que o Ed e o Alphonse fazem a transmutação que não dá certo, eles falham. O Ed coloca a alma do Alphonse numa armadura e eles vão em busca da Pedra Filosofal, que é para poder ressuscitar a mãe deles sem a troca equivalente e conseguir o corpo deles de volta. Daí, quando eles vão em busca da Pedra Filosofal, eles acabam encontrando os artefatos e eles ficam andando pelo país deles e eles acabam se envolvendo com os militares. Depois que eles se envolvem com os militares, eles acabam entrando em algumas coisas mais sérias e descobrem uma conspiração, algo muito mais profundo em volta da questão da Pedra Filosofal, e a história se expande muito. E daí essa parte é a parte do arco do anime que é incrível e que vale a pena. Eu não posso mais dar spoilers porque é a parte que o anime fica mais empolgante. Então é um anime que é bem legal. Pra quem assistiu quando era criança, o primeiro, ver esse, que é a obra completa, eu super recomendo. E pra quem tá querendo ver um anime que não é grande, mas não é tão grande e que você vai gostar, vai ter comédia, vai ter ação, vai ter momentos tristes e vai ter momentos de reflexão, eu recomendo muito Fullmetal Alchemist Brotherhood. Esse é o primeiro vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, vão ter outros, e aos poucos a gente vai melhorando, vai vendo quais são os animes que vocês querem que a gente fale, quais animes vocês acham legal pra gente estar recomendando, lembrando que a gente vai tentar pegar animes que sejam acessíveis pra todo mundo, que você não tem que ficar caçando. O primeiro é esse que já tem no Netflix.